Alcides, mais uma vez eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui na mesa. Não sei se eu tenho a forma, a eloquência do doutor Alexandre Abrão, que eu já conhecia dos grupos lá, que você criou e nos abandonou, não é verdade? Pode, né? É verdade. O doutor Alcides tem o hábito de criar os grupos, convida os amigos e abandona esses amigos lá ao desamparo. Ao desamparo, né? E Luciano Barreto, doutora Ana Paula Vieira de Carvalho, com quem eu comungo algumas audiências, meu amigo doutor Alexandre Abrão. É difícil falar no contexto em que a gente vive sobre alguns temas que se tornam, por qualquer motivo, polarizados. Eu confesso aos senhores que eu padeço de um certo ceticismo quanto ao país quando eu olho para uma determinada realidade, e sempre digo isso, eu acho que nosso papel é compartilhar conhecimento, é compartilhar aquilo que a gente vivencia. E da última vez que eu vim a um evento convidado pelo Alcides, eu disse que o nosso problema de tráfico de armas, de milícia, de tráfico de drogas, era um problema bastante sério. Nesse meio tempo, nós tivemos algumas outras reuniões, algumas outras considerações, e descobrimos que o Rio de Janeiro se tornou exportador de fuzis. Como está mais barato a entrada de droga pela Amazônia, a nossa droga de hoje vem da Amazônia, via Rio Solimões, é descarregada em caminhões e entra no estado do Rio. Em contrapartida, as organizações daqui estão se especializando em exportar fuzis para lá, porque é mais barato mandar daqui para lá do que eles obterem em qualquer outra fonte. E eu indaguei a pessoa com quem eu conversava se não procedia aquela ideia de que as Farc, encerrando suas atividades, os fuzis das Farc teriam migrado para a região norte do país. Diz que até hoje, armas que venham e que as Farc utilizavam, nós tivemos uma apreendida, de um soldado venezuelano que veio para o Brasil, deserdou e entregou sua arma lá em Roraima. Só. As outras armas todas, esses massacres todos que nós estamos vendo aí na região norte, é um ajuste entre a família do norte e o PCC, para tentar expulsar de vez o Comando Vermelho de lá, o que vai fazer do PCC uma organização criminosa de caráter internacional, assim como a gente vivencia o problema em Angra dos Reis. Então, viver uma realidade dessa e vivenciar o surgimento de uma lei de abuso de autoridade que vem num ambiente polarizado, vem num ambiente em que a justiça, queiramos ou não, deu resposta a alguns fatos, como sempre deu. Eu confesso que quando fui ler, a partir do convite do Dr. Alcides, os tipos penais, eu fui com algum preconceito. Fui com uma ideia preconcebida de que os tipos penais estavam estruturados de toda sorte para inviabilizar a atuação da justiça, né? Mas, ledo engano, ressalvadas algumas situações um pouco diferentes, eu acabei chegando à conclusão de que muito do que está na nova lei, salvo questões de modificações de pena, era o que já estava na antiga lei de abuso de autoridade, né? Há, obviamente, inovações, mas não chegam, na sua essência, a produzir nenhuma virada no sentido da criminalização. Isso me leva a recordar também duas coisas, que óbvio que eu não vou declinar nomes, não vou declinar o processo em si, mas me levam a recordar de duas experiências que eu tive contato com fatos declinados, um deles do Supremo para a primeira instância e outro numa conversa com um determinado juiz. Um deles sobre a ligação de um determinado juiz, não vou dizer a corte, para a corregedoria de um determinado tribunal, indagando se não seria tomada providência contra aquele juiz que estava atuando de uma maneira um tanto quanto proativa. E o outro, uma interceptação telefônica, que eu ajudei o colega a analisar e separar os trechos para poder ratificar a denúncia, onde claramente dois investigados de uma estatura acima da condutora do processo dialogam claramente sobre como removê-la
ou remover a pessoa da vara. E, nitidamente, sem possibilidade de fazê-lo por conta da inamovibilidade. Então, por que eu quero colocar essas questões? Porque nós vivemos uma realidade difícil, que o doutor Alexandre Abraão relatou, e o problema não está na lei, o problema está nos homens. O problema está nas pessoas que vão fazer isso. A gente tem toda aqui uma questão teórica para a gente discutir, nenhum problema, mas o problema não está na interpretação. O problema vai estar num acórdão do Supremo Tribunal Federal que vai dizer que uma prisão é manifestamente ilegal. E vai baixar esse processo para um procurador da República que vai eventualmente ter que denunciar, ou para um procurador regional da República que vai ter que denunciar. O problema está aí, e não propriamente na lei. Então a lei não é ruim. As pessoas é que, na verdade, que estão por trás dela, é que vão ser ruins. Alcides, eu tinha preparado um comecinho aqui, que eu não sei se eventualmente o doutor Alexandre ou algum palestrante antecedente já conversou. Eu vi que o doutor Alexandre acabou falando da questão do elemento subjetivo especial, né? Então, ou seja, eu, de toda sorte, eu tinha separado para falar sobre isso, eu vou passar adiante, porque a gente não precisa perder. Já falou bastante sobre isso. Exato, entendeu? Então, eu queria introduzir aqui que esse tipo penal que estava previsto no nosso Código Penal, que foi revogado apenas agora, e curiosamente ele sobreviveu durante algum tempo, o artigo 350, ele sobreviveu durante algum tempo, convivendo com a lei de abuso de autoridade e provocando aqueles conflitos aparentes que nós já conhecemos e que geram alguma dificuldade. Mas acho que podemos, percebam, o crime de exercício arbitrário ou abuso de poder, ele diz ali, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem formalidades legais, ou com abuso de poder. É interessante, então, já que isso é um dispositivo do Código e não da própria lei de abuso de autoridade, talvez a gente voltar a Nelson Hungria, para ver o que o Nelson Hungria dizia sobre esse tipo penal. E aí a gente vai entender muito do que estará por trás do que era a Lei 4898 e a 13869. E o Nelson Hungria dizia mais ou menos isso aí. Os fatos de que cuida o 350 e seu parágrafo único representam na quase sua totalidade atentados ou ofensas por parte da autoridade ou seus agentes à liberdade pessoal, sob o aspecto da liberdade de locomoção ou direito de ir e vir. O que tais dispositivos se depara é o apoio que a lei, com reforçada sanção penal, presta ao princípio, remontando a Magna Carta do João Sem Terra, que é consagrado pela nossa Constituição no sentido de que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente. Em outras palavras, senhores, o amparo que esse tipo penal dá e que boa parte das disposições da 4898 davam era a ideia de liberdade, no sentido de liberdade de associação, liberdade de locomoção, liberdade de religião e com as suas nuances mais específicas, deixar de pedir um alvará, deixar prolongar a prisão, manter preso quem já cumpriu pena. Na sua essência, essa era a lógica do tipo penal do 350. Por isso, qualquer interpretação que nós fizéssemos da lei de abuso de autoridade não poderia se distanciar muito disso. A ideia, na verdade, era uma sobreposição da vontade da lei pela vontade do servidor, pela vontade do agente público, ao fazer do poder que lhe era confiado algo como um exercício arbitrário, uma vontade pessoal, ele já abusava daquilo que era lhe otorgado pela lei, ele já atuava fora da legalidade. Então, nesse sentido, a lei de abuso de autoridade antiga já tratava de uma série de figuras. E a nova lei de abuso de autoridade também o trata. Então, se essa é a ideia central que nós temos, apenas para a gente repassar aqui, vejam, o Nelson Hungria dizia que nós tínhamos prisão ilegal quando nós encontrássemos uma prisão em flagrante que não era a situação de flagrante. Ninguém tem dúvida quanto à ilegalidade desse tipo de prisão. Nós tínhamos também, quando nós tivéssemos ou um mandado de prisão expedido por uma autoridade competente, mas cumprido de uma maneira irregular, ou uma prisão sem mandado de captura, ou ainda um mandado de prisão por uma autoridade absolutamente incompetente. Ninguém há de ter dúvida que são hipóteses de violação clara da legalidade. Portanto, senhores, o que nós temos hoje na Lei 13.869 nada mais é do que uma reprodução dessa mesma ideia, só que com contornos um pouco especiais. Não há, então, grandes distinções daquilo que o Nelson Hungria dizia. Pois bem, há problemas, então, enquanto a lei? Não. A princípio, não. O problema vai estar na hora de se manejar. E aí sim vem a parte que o doutor Alexandre Abrão deixou muito claro. Há um movimento na lei no sentido de alinhar a uma ideia de que o sujeito não deve ficar preso. Então, se o juiz deixa de substituir uma medida de prisão por uma outra alternativa,
interpretação dele, na interpretação judicial dele, passa-se a abrir espaço para uma interpretação de alguém em nível de recurso, no sentido de dizer que aquilo é abuso. É esse que é o grande problema. E o curioso é notar o seguinte: o Nelson Hungria, quando tratava da questão da violação da legalidade, ele dizia muito claramente: a legalidade pode ser violada no aspecto formal, ou seja, há limites, balizas para o ato ser realizado, e essas balizas são vulneradas. E ela pode ser violada no próprio sentido material, ou seja, a essência da ordem é uma ordem ilegal. Porém, jamais se pode acusar um juiz, isso são palavras da Hungria, quanto à injustiça de uma decisão. Injustiça se combate com recurso. Injustiça não se combate criminalizando. E aí vem a velha lição do Rui Barbosa, no sentido dos chamados crimes de hermenêutica, tão discutidos deixa eu ver, acho que está aqui. Tão discutidos e que passaram no debate ali. E eu vou mostrar para os senhores onde é que tem alguns problemas na questão da lei. Para fazer do magistrado uma impotência equivalente, criaram uma novidade na doutrina que inventou para o juiz os crimes de hermenêutica, responsabilizando penalmente pelas rebeldias de sua consciência ao padrão oficial de entendimento dos textos. Essa hipérbole do absurdo não tem linhagem conhecida. Nasceu entre nós por geração espontânea. Vejam que o Brasil é pródigo em criar coisas assim, né? Prescrição retroativa, entre outras figuras, nós conseguimos criar e gerar uma série de problemas. E se passar, fará da toga mais humilde das profissões servis, estabelecendo para o aplicador judicial das leis uma subalternidade constantemente ameaçada pelos oráculos da ortodoxia cortês. Então, isso sim é o preocupante. Por quê? Porque sempre se entendeu que o magistrado tem autonomia funcional para interpretar. Nelson Hungria dizia isso, Rui Barbosa dizia isso. A minha preocupação é que no século XXI a gente vai desdizer tudo isso. Depois de assistir com todo lamento o voto do ministro Dias Toffoli, eu consegui ficar impressionado com as discussões que foram postas ali. E o risco que isso representa da conduta de um juiz ser incriminada, de um membro do MP ser incriminada sob o prisma de um abuso de autoridade. E por quê, senhores? Porque na discussão do ministro Dias Toffoli, nitidamente pareceu-me ali que não havia contato dele com o tema de relatórios de inteligência de COAF. Por quê? Ele me salta num dado momento e diz: não, o termo de intimação do fiscal pode ser mandado para o MP. Eu pergunto aos senhores, no que isso me dá lastro probatório para pedir uma medida cautelar ao juiz do caso? O termo de abertura do procedimento fiscal pode ser encaminhado. Isso não me interessa. Eu estou preocupado com os elementos que eu vou apresentar ao juiz, dizendo o seguinte: o sujeito sonegou, o fiscal diz que sonegou. E está aqui a declaração de imposto de renda dele de tanto e a movimentação bancária de tanto. É isso que o juiz quer ver. Só que isso o ministro Dias Toffoli entendeu que não pode ser remetido. Então a gente caminha para a hipérbole do absurdo. Por quê? Ou você remete o elemento e eu posso processar, ou então sejamos honestos. Vamos revogar o Código Penal todo, vamos viver felizes. Alexandre Abraão vai ser juiz de tutela coletiva. O Alcide já migrou, já percebeu, antecipou no tempo isso, né? O desembargador Luciano Barreto também. A doutora Ana Paula aprenderá. Tutela coletiva de novo, estamos bem. Vou ficar feliz? Não vou ficar feliz, mas eu acho que a gente tem que ser honesto no debate. Não dá para você querer propor soluções, primeiro, que são irrealizáveis. Segundo, que só geram essa coisa. Se o senhor diz que é um unicórnio, eu digo para o senhor que nós temos nossos unicórnios também. Crime tributário é um dos unicórnios que a gente cuida na Justiça Federal. Eu hoje só denuncio o quê? Falido, porque aí o cara não tem como parcelar, então ele vai para lá, ele vira réu. Ou pessoa física. Porque essa, dependendo do tamanho da sua negação, a dívida fica de tal tamanho que ele não consegue parcelar. É só isso que eu denuncio. E se eu pergunto, se isso não é seletividade penal, eu não sei entender mais o que é. Pois bem, então, era só para a gente voltar aos crimes de hermenêutica. Já sabemos que o autor é só funcionário público, todos os crimes aí são próprios. E é necessário essa satisfação pessoal. Eu pergunto aos senhores, só há crime quando praticadas as condutas com a finalidade específica de prejudicar outrem. Nós conhecemos a ideia de delitos de tendência, que são aqueles que pedem, né,
um elemento subjetivo paralelo ao dolo para dar sentido à conduta típica. Nosso melhor exemplo são os crimes sexuais. Um toque feito por um ginecologista numa mulher durante um exame não constitui crime. Mas se for empolgado por uma intenção lasciva, por evidente que será o caso do Roger Abdelmaci e de outros tantos que a gente vê, que passam a dar uma conotação diferente. Pois bem, mas a minha pergunta central em relação àquilo que o doutor Alexandre Abrão colocou foi o seguinte: quem vai definir que foi por mero capricho? Quem vai definir que foi por satisfação pessoal? Que foi para beneficiar terceiro? Quem vai definir que foi para beneficiar o próprio sujeito? Muito provavelmente vai ser quem aprecia a decisão que vai ser contestada na instância superior. Vai ser esse sujeito que vai dizer que a decisão foi manifestamente legal e que só pode ser prolatada por capricho, ou que a pessoa que prolatou é um estrupício, ou é um gangster. É só você escolher o adjetivo para poder dizer que aquilo ali foi uma conduta empolgada por essa finalidade específica. Pois bem, então, ele ressalva aqui que a divergência na interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Nós vamos ver que não é bem assim. Esse era o projeto original do senador Randolph Rodrigues. No projeto original do senador Randolph, ele fazia uma menção expressa à independência funcional. Para quem não conhece a tramitação, não sei se já foi dito, o projeto que era negociado com as associações de magistratura e de MP era do senador Randolph. Ele foi apensado ao projeto do senador Renan Calheiros e, no final das contas, o projeto que restou aprovado foi o do senador Renan Calheiros. O projeto do senador Randolph ficou pelo caminho, ficou apenas como um número daquilo que foi. Por isso que os parlamentares o tempo todo disseram que isso foi negociado com a magistratura e com a MP, com as associações da magistratura e da MP, e, a grosso modo, isso não foi negociado. Esse projeto, dessa forma, não ressalva a independência funcional de magistrados e de membros do MP, o que é a grande preocupação de cada um de nós que atua na área criminal especificamente. Pois bem, o Guilherme Nutti diz que a lei apresenta algumas vantagens. A primeira é de que a Lei 4898 era oriunda do regime militar. A segunda é que os tipos penais eram muito abertos e não taxativos. Com a segunda observação, nós podemos concordar. Com a primeira, eu não faço uma associação imediata à lei ser ruim por ela ser oriunda de um determinado tipo de governo, porque o nosso código data de 40. E, no entanto, ele está aí todo esse tempo e não nos incomoda a existência desse código penal. Óbvio que existem leis, como a Lei de Segurança Nacional, que tem uma série de outras discussões. Mas por que eu tenho uma ressalva muito grande quanto a essa questão de associar projetos a autores, leis a regimes? Porque o mesmo Guilherme Nutti, por quem eu tenho uma admiração dogmática grande, faz uma crítica muito dura ao Nelson Hungria quando o Código usava a expressão crimes contra os costumes. Dizia que era um absurdo e hoje nós temos lá crimes contra a dignidade sexual. Eu confesso aos senhores que eu tenho muita reticência em colocar tudo no pacote da dignidade humana, porque o professor Vicente Barreto tem um livro sobre fetiche dos direitos humanos que ele diz o seguinte: quanto mais coisas a gente coloca dentro dos direitos humanos, menos coisas a gente vai poder realizar concretamente. Por quê? Porque nós estamos transformando direitos humanos numa coisa tão gigante que eu vejo um morador de rua ali e pergunto: cadê direito humano desse sujeito de ter uma moradia digna? Eu não realizo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente coloca esses bens jurídicos sob esse prisma de dignidade humana. Ninguém tem dúvida de que a tutela penal se dirige ao ser humano, ao homem. E a dignidade humana é um vetor do nosso ordenamento jurídico. Ninguém tem dúvida quanto a isso. Só que o que Nelson Hungria falava que era costume era o intercurso sexual normal da vida na nossa sociedade. Aí você pega um dos maiores autores vivos espanhóis, como Francisco Munhoz Conde, e você vai ver na literatura dele que o bem jurídico é a moral sexual. E o que ele chama de moral sexual? O modo como a sexualidade se resolve dentro da nossa sociedade. Então, ou seja, os costumes da Hungria correspondiam a essa moral sexual e o Bittencourt diz isso. Então, ou seja, não há grande diferença. Mudou a terminologia, mas a essência, o estupro continua a ser estupro, o estupro de vulnerável era a nossa presunção de absoluta de violência, e nada mudou. Mas aí você dá uma roupagem bonita, nova,
Parece que o negócio é melhor, e não necessariamente é melhor. Acho que a gente tem que ir atrás do tipo, saber o que foi construído, se aquilo alcançou o que nós realmente pretendíamos alcançar. Ainda mais diante de toda essa questão de tecnologia e de tudo que isso propicia. Ele diz que a lei, então, é oriunda de um contexto democrático, não tenho dúvidas, isso é superior a um contexto de ditadura. Ninguém há de ter dúvida de que, em tese, leis editadas no período democrático expressam aquilo que a coletividade pensa, muito melhor do que períodos ditatoriais. E diz que os tipos penais são mais taxativos. Em alguma medida, vários tipos penais são idênticos aos da lei anterior, então, se são taxativos hoje, já o eram na lei anterior. Os problemas da lei 4898 apareceram naqueles delitos de atentado. Qualquer atentado, ou seja, qualquer ação dirigida a, poderia ser enquadrada. Mas alguns outros tipos penais eram verdadeiramente fechados, né? E os crimes pedem elemento subjetivo. Então o Nutt ressalva, já comentando a lei antiga, ele diz, os crimes exigem um elemento subjetivo tácito. Então veja, o que está expresso na nova lei, o Nutt já dizia que estava na lei anterior. Então é nesse ponto que eu não consigo ver enormes diferenças entre as duas leis. Óbvio que há mudanças de pena. A pena, no contexto anterior, era muito baixa. Baixa até para a reprovabilidade do fato, né? Talvez para dar uma resposta, dar uma satisfação menor daquilo que deveria ser a reprovabilidade. Porém, não há grande diferença. Vamos então ao primeiro tipo penal que nós temos que cuidar. Todos os senhores já viram que os tipos penais são dolosos e pedem esse elemento subjetivo. Pois bem, decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com hipóteses legais. Pena de 1 a 4. Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de. Então, temos aí um crime omissivo, né? Então, relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa, conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. O Guilherme Nutt, ao comentar esses tipos penais, ele diz que não há que se ter medo de que o juiz seja incriminado por adotar uma decisão diferente daquela que é o padrão dos tribunais superiores. Por quê? Porque, segundo ele, esse elemento normativo aí manifestamente, ele em tese limitaria o espaço de incidência. Ele chega a dizer que a lei será de aplicação nula ou quase nula. Eu não sei se eu tenho esse otimismo todo do Guilherme Nutt. Por uma razão muito simples. Ano passado, eu voltava de férias e em cima da minha mesa tinha uma representação no CNMP. No CNMP. Fui ver o que era. Uma senhora representou no MPF pela apuração de fraude numa reclamatória trabalhista. E eu, como coordenador criminal, indeferi de plano porque não tinha elemento nenhum para fraude. Apenas ela perdeu a ação. Não foi o resultado que ela esperava. E ela vai ao CNMP e diz o seguinte: eu preciso que o MPF instaure uma notícia de fato ou um inquérito para que eu possa entrar com uma rescisória. E o conselheiro, ao invés de simplesmente pegar e indeferir de plano isso, não, notifica. E aí eu indago aos senhores, e se eu não respondesse? Fatalmente isso ia virar um procedimento administrativo contra mim. Não respondeu no tempo, pronto. E aí eu teria fatalmente um problema. Então, desde que CNMP e CNJ foram criados, magistrados e membros do MP passam a atuar ali no limiar do que é a legalidade. Porque qualquer coisa descamba para uma representação. E a lei de abuso, ao permitir algumas ações por crimes específicos, vai abrir espaço para isso acontecer de uma forma mais frequente. Soa absurdo que a gente tenha um membro do MP demandado porque processou alguém, ou um juiz demandado porque simplesmente o tribunal reverteu uma condenação e aí o antigo acusado entende que ele praticou abuso, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no comparativo dos dois tipos penais. Vejam. A lei nova, decretar medida de privação de liberdade, manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Nós sabemos que prisões temporárias e preventivas têm requisitos legais que o legislador aí, se for manifestamente ilegal, exemplo, decretar preventiva numa hipótese que não tem absolutamente cabimento de preventiva. Então, num caso como esse, você poderia, evidentemente, falar em uma decisão manifestamente. Mas quais seriam os tipos penais correspondentes na lei anterior? O artigo 3º,
constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. O próprio NUT aponta que esse tipo penal funciona como uma válvula de escape para todos os atentados à liberdade de locomoção. E o artigo 4º, que é mais específico, que eu diria que é mais condizente com essa figura. Constitui também abuso de autoridade ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Então, percebam que não há grandes modificações no que era o tipo penal anterior e o novo tipo penal. Há uma redação nova? Sem dúvida, mas, na sua essência, o tipo penal continua a configurar uma conduta do juiz de decretar em desconformidade e com intenção de abusar de poder aquilo. Escrutinar essa intenção de abusar de poder vai ser verdadeiramente o grande celeuma da lei. Porque isso, quem é que vai interpretar? É um ministro do Supremo que não concorda com um decreto de prisão expedido por um juiz? Fatalmente isso vai cair no colo do Ministério Público, mas o membro do Ministério Público estará sujeito a uma série de situações. Tomemos o exemplo. O membro do Ministério Público recebe a representação, o encaminhamento da PGR e arquiva. O juiz não concorda, remete para a segunda Câmara. Ele acha que talvez deva ter uma ação penal. A Câmara fatalmente vai mandar denunciar. Por quê? Porque o juiz ficou na dúvida, ele acha que talvez deva olhar melhor aquilo, e aquilo será objeto de denúncia. Então, ou seja, você vai ficar com uma espada sobre a sua cabeça no sentido de que, se o PGR diz que é, e nós temos um caso agora recente que veio da PGR, e que você fica premido pela circunstância, você é meio que obrigado a tentar fazer alguma coisa sobre aquilo, sob pena de você ser responsabilizado. Pois bem, no parágrafo único nós temos lá, incorre na mesma autoridade judiciária. Esse delito do artigo 9º é destinado ao juiz, tá? Ao juiz ou ao desembargador, ministro que atua liminarmente, ou seja, que atua sozinho. Se for decisão de órgão colegiado, não vai haver, a meu juízo, espaço para abuso de autoridade, a não ser que você invente um concurso de agentes ali, mas a lei não parece dar espaço para isso. Tá? Então, incorre na mesma pena a autoridade que, dentro do prazo razoável, deixa de relaxar prisão manifestamente ilegal. O juiz é comunicado da prisão em flagrante em 24 horas. E aí? Qual é esse prazo razoável? A lei não diz. Quem vai interpretar? Seria, se o juiz estiver assoberbado, será que vai ser naquelas próprias 24 horas? E se ele tiver várias prisões para apreciar ao mesmo tempo? Se ele não relaxar? Isso tudo é sujeito à interpretação. E correspondia já àquele tipo penal do artigo 4º. Então, não há grande inovação, mas, segundo o NUT, manifestamente salva o juiz. Essas duas figuras que estão à esquerda são novas. Deixar de substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade quando manifestamente cabível. E deixar de deferir a liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Essas duas figuras poderiam se enquadrar no atentado à liberdade de locomoção, genericamente falando, mas deixar de substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, novamente incorre aí na questão da substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no 319. Ou seja, cabe ao juiz definir se a hipótese é de substituição. Isso faz parte da independência funcional do juiz. Não dá para sindicar isso. Se você sindicar isso, você automaticamente está castrando a autonomia do juiz de decidir no caso concreto. O Tribunal, o Supremo, o STJ, eles podem divergir da providência, mas eles não podem, em nenhum momento, simplesmente mandar o juiz a ser responsabilizado pelo mero fato da divergência. No artigo 10, nós temos a famosa condução coercitiva, que foi utilizada, e aí entra aquilo que o doutor Alexandre Abrão colocou, a questão do ex-presidente Lula, e isso acaba polemizando todo o problema em torno da condução coercitiva. Naquele caso específico, eu vi alguns colegas de MPF, como o doutor Vladimir Aras, defendendo que seria uma medida cautelar, né, e não propriamente uma prisão, ou coisa seria, na verdade, uma medida cautelar inominada menos grave do que a prisão. Não foi à toa que depois que o Supremo proibiu a questão da condução coercitiva, o ministro Barroso decretou a prisão daqueles supostos operadores do ex-presidente Temer.
justamente em razão da impossibilidade de se fazer. Ou seja, então, no fundo, você proíbe uma coisa e acaba sobrando a outra medida. Por quê? Porque, dependendo do tipo de criminalidade, o juiz precisa manter o sujeito afastado até que algumas diligências ocorram. Para quem não conhece a dinâmica da Operação Lava Jato em Curitiba, o Paulo Roberto Costa, enquanto estava com medidas cautelares contra ele, sendo conduzido, etc., ele mandou a filha ir até a Península, num escritório que ele tinha na Península, para poder retirar as provas. Isso só foi percebido e descoberto por conta de um azar e, em parte, de uma certa, digamos, incompetência dos agentes da Polícia Federal, que abandonaram o local. Chegaram no local, estava fechado, saíram do local. Foram para a casa dele para procurar a chave. Quando eles regressaram, o porteiro avisou, não, já tiraram tudo, já vieram e retiraram tudo. Aí eles foram atrás e acabaram descobrindo isso. A partir disso, foram adotadas medidas contra genro, filho, etc. E aí surge a colaboração premiada dele. Então, ou seja, na verdade, uma incompetência que acabou virando uma colaboração premiada que conduziu a toda a Operação Lava Jato. Então, decretar condição coercitiva de testemunha ou de investigado manifestamente descabida e sem prévia intimação. Percebam o seguinte, meus amigos. O dispositivo se dirige à condição coercitiva tanto de testemunha quanto de investigado. E o Supremo só se pronunciou na questão do investigado, dizendo que o direito ao silêncio, o direito de não comparecer, chamou de direito de ausência, e esse direito permitiria ao sujeito não comparecer, ainda que intimado. Então, você não teria sentido algum conduzi-lo coercitivamente para o interrogatório. Então, o Guilherme Nutti diz o seguinte: o tipo penal ele se reporta ali a decretar condição coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida. O manifestamente descabida me parece hoje claramente encaixado na súmula 11 do na jurisprudência do Supremo que breca a condução coercitiva do investigado. Então, se um juiz hoje conduzir o investigado para interrogatório, ele fatalmente vai estar sujeito a isso. Por quê? Porque o Supremo já resolveu essa questão. E a decisão na ADC tem esse efeito vinculante em relação a órgãos do poder público. Então, me parece que condução coercitiva, nós não poderemos mais falar em relação ao investigado sob pena não só da jurisprudência do Supremo, como do juiz vir a responder por isso daí. Mas e a questão da testemunha? Bom, a testemunha aqui é só um comparativo, de novo, onde é que estaria, mas a testemunha não há esse obstáculo. Só que o requisito passa a ser o quê? Prévia intimação. Então, vejam como decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado, parou. Manifestamente descabida, então, por exemplo, o juiz já de cara manda fazer condução coercitiva. O juiz não vai fazer isso, né? Mas isso seria manifestamente descabido. Ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. E aí, senhores, nessa parte sem prévia intimação de comparecimento a juízo, vai cair naquelas hipóteses de poder intimar por hora certa, etc., e se o juiz decretar. Ou seja, há um espaço aí mínimo em que a condução coercitiva pode gerar problemas para o juiz. Em outras palavras, o juiz vai se sentir inibido a decretar esse tipo de condução da testemunha sob pena de correr o risco. Ah, mas eu não tenho dolo. Ok, mas quem vai incursionar para descobrir o seu dolo não é você, é o outro. Então, você vai ficar sujeito a esse tipo de interpretação. Pois bem, aqui a DPF, né? A legislação prevê o direito de ausência, e aí diz que ele não pode ser obrigado a tanto, né? Ou seja, hoje, se o juiz fosse adotar uma medida no lugar daquela da condução coercitiva do ex-presidente Lula, ele teria que necessariamente decretar uma temporária, nem que fosse de 5 dias, para poder recolher provas, etc., e depois liberar. Se ele quisesse ser ouvido, ótimo, mas pelo menos para não atrapalhar aquela colheita de provas, né? Então, a condição coercitiva do investigado não é mais permitida, por conta do efeito vinculante aí da testemunha. Ela é permitida, mas se for manifestamente incabida, ou seja, fez antes da intimação, nenhuma dúvida. E, se não tiver formalmente uma intimação certificada nos autos, o juiz vai correr o risco também de responder por esse delito do artigo 10. Tá? Bom, artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Tipo penal nitidamente dirigido à autoridade policial, que é quem lavra a prisão em flagrante, né?
E, parágrafo único, incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que decretou. No comparativo, isso estava antes no artigo 4º, letra C, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente, prisão ou detenção de qualquer pessoa. Apenas tivemos uma especificação em termos de quê? De falar em prisão temporária, preventiva, a autoridade que decretou. Ou seja, passa a haver um juiz. O juiz natural é o destinatário disso. O Nutti já dizia isso nos comentários ali anterior, falando o seguinte, quem é essa autoridade competente? Ele é o juiz natural daquele caso. Então, ou seja, não há novidade nesse tipo penal do artigo 12, pelo menos no caput e no primeiro inciso do parágrafo único. Inciso 2 e 3. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa, onde quer que se encontre, a sua família ou pessoa ela indicada. Novidade da lei. Obriga o delegado de polícia agora a providenciar a comunicação do sujeito com a família, para que saiba que o sujeito está preso, sob pena de abuso de autoridade. Todos nós sabemos que quando a autoridade policial prende, ela franqueia ao sujeito uma ligação. Mas, por vezes, é muito comum que o sujeito não ligue, não tenha alguém para ligar. E aí, evidentemente, que se ele não quer, você não pode falar em abuso de poder e nem em abuso de autoridade sobre aquela pessoa, obviamente, né? Então, me parece que, apesar do formalismo exagerado, porque basta que você franqueie, sempre foi franqueado, mas é evidente uma inovação. E deixar de entregar no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada pela autoridade com motivo da prisão, nome do condutor e das testemunhas. Não sei, doutor Alexandre, o senhor falou daquela questão do sujeito que não se identifica no momento da prisão? Foi o senhor que falou, não? Não. Chegamos a debater já, não? Ah, então. Então, quando a senhora falar, eu faço a pergunta, porque realmente eu fiquei com algumas dúvidas em relação a isso. Mas, então vejam, ele cria ali um tipo penal para cobrir uma formalidade de entregar a nota de culpa do acusado. Eu não sei, doutor, se aqui, lá na Polícia Federal, nós não temos problema com isso. Isso ordinariamente é entregue. Mas eu também não me lembro da época de delegado de polícia, embora eu tenha sido delegado de polícia na Baixada, em Paracambi, que era uma delegacia não muito grande. E, inclusive, trabalhei com o doutor Flávio Bonazza, né? Uma pessoa extremamente agradável, foi até uma surpresa ruim essa notícia quanto a ele. Mas, assim, nunca tive problema de dar nota de culpa para o preso. Então, não sei se aqui o senhor tem, já teve? Nunca vi isso, não. Então, assim... Já está até na rotina. Exatamente. Sai, pelo menos no delegacia legal, o negócio sai automático, né? Não tem nem muito porquê, entendeu? Mas está cobrindo uma formalidade do flagrante. Ou seja, na verdade, ele criminaliza a violação de uma formalidade relativa ao flagrante, né? Crimes da autoridade policial, e isso poderia, em tese, se enquadrar também naquele ordenar a medida ou executar medida privativa de liberdade sem formalidades legais. Né? O último inciso ali, ele fala, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança, de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar alvará de soltura imediatamente após o recebido ou de promover a soltura. Esse crime aí é um crime do funcionário do cartório. Então ele não é um crime do juiz. É um crime do funcionário do cartório que retarda a expedição ali do alvará de soltura, ou do oficial de justiça que demora a cumprir, ou do carcereiro que demora a liberar. Então, são crimes daqueles que vão operar concretamente a soltura do preso e não propriamente os do magistrado, que são aqueles do artigo 9º que nós vimos. Tá? Aqui uma mera comparação com a lei anterior, prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança. A lei anterior não falava em prisão preventiva. Então, a disposição atual, ela dá uma corrigida nisso e no restante tudo igual. Pode ser que venha uma pergunta para a gente no seguinte sentido. E as apreensões do ECA? As apreensões do ECA, assim como eram na Lei 4898, continuarão a ser tratadas no ECA por ser uma disciplina especial. Então, existem crimes específicos que vão tutelar essas irregularidades na apreensão do ECA, enquanto que a lei de abuso vai ficar para todos aqueles que sejam maiores. Né? Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. É aquela coisa do policial de levantar o rosto do sujeito para ser filmado, ou outras situações que nós conhecemos
que podem acontecer. Submeter-se à situação vexatória não deixa de ser uma forma de situação vexatória, aquela descrita no inciso 1, não há nenhuma dúvida, é a mesma coisa, né? E produzir prova contra si mesmo ou terceira. Aqui sim há uma questão interessante. Então vejam que os dois primeiros incisos ali estavam já previstos na Lei 4898 com submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado por lei. Isso já não deixava de ser. E aí vem a questão, e o uso de algema? Poderia se enquadrar nisso? Submeter a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado por lei? Isso já era comentado pelo Guilherme Nutti na lei anterior, e segundo ele, hoje, nos termos da súmula vinculante que proíbe o uso de algemas, só pode usar quando houver necessidade por conta da violência do preso ou por receio de fuga, se for aplicada a algema fora dessas hipóteses aí de resistência do preso, tentativa de fuga ou outra situação, fatalmente aquela pessoa que realiza a prisão vai ficar sujeita a uma discussão em torno do quê? Algemou de maneira desnecessária. Os senhores se recordam também do caso do ex-governador Sérgio Cabral, quando foi para Curitiba, que colocaram aquela algema de mãos e pés e foi filmado, passando aquilo tudo, entendeu? Então, assim, não que ele seja um santo, mas também a gente não precisa, né, chegar a tanto. Então, ou seja, o uso de algema me parece que vá configurar essa situação vexatória. Ele descrito assim como já configurava na lei anterior. O dispositivo, bom, aqui são só algumas referências, mas o dispositivo que me parece que vai gerar problema é aquele terceiro inciso ali. Por quê, senhores? Vejam só, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Não tinha um tipo penal na lei de abuso de autoridade antiga e tem a lei de tortura. Isso vai gerar um conflito com a lei de tortura, por quê? E há uma preocupação aqui nos debates que eu fui pesquisar no Senado em especial. O senador Lazier Martins, ele, salvo engano, acho que é isso, ele chegou a sugerir, isso, Lazier Martins, ele chegou a sugerir a retirada daquela expressão, redução da capacidade de resistência, porque poderia abrir margem para dizer que o cara que está preso e faz colaboração premiada estaria com a sua capacidade de resistência diminuída e, consequentemente, você estaria compelindo ele à delação. Não preciso dizer que existem ministros que dão algumas entrevistas dizendo que fazer com que o sujeito faça colaboração quando está preso é uma tortura, ele está torturado para fazer delação. E isso verdadeiramente, fora o conflito ali com a lei de tortura, isso fatalmente vai ser um dos perigos de se fazer colaboração com quem está preso. Por quê? Se o sujeito alegar, não, eu não tinha capacidade de resistir a não fazer a colaboração. Porque para quem viu, o Alexandre Abrão falou dos hackers aí, alguns deles andaram dando declarações dizendo que ele está sendo submetido à tortura porque ele está preso, só para ver se ele faz colaboração, etc, etc. Então, ou seja, é um discurso. Por quê? Senhores, todo esse momento que nós vivenciamos hoje, independentemente da polarização, ele é fruto do que nós vivemos em 2013. Só aproveitar, posso só fazer uma pergunta, que você falou em delação, eu me lembrei. Inimputável pode fazer acordo de colaboração? Essa é uma boa pergunta. Tá. Outro dia, Engraçado, me veio à cabeça agora. Alcides, eu sei. Você já vê... Passou por mim. O Alcides é terrível porque... Ele é terrível porque lá no grupo de WhatsApp, que a doutora Ana Paula tá, que o doutor Antônio José tá, eu não me meti nessa discussão, fiquei à distância, tive um outro grupo que também provocaram isso, até que alguém chamou pelo nome e perguntou o que eu achava. Deixa eu lhe falar uma coisa, Alcides. O Supremo Tribunal Federal, a princípio, a minha visão de inimputável, ele é um cara que não tem capacidade alguma para dizer absolutamente nada, certo? Eu penso como Assis Toledo pensava na reforma de 84, no sentido de que, se o cara está sujeito a uma medida de segurança, ele fica na medida de segurança até que ele consiga recuperar algum tipo de consciência para
ser solto. Pois bem, só que o Supremo Tribunal Federal andou limitando as medidas de segurança há 30 anos. E disse mais ou menos o seguinte, ainda que por vias transversas, ali obter dictum, né? Que, na verdade, a medida de segurança não deixa de ser pena. Então, estaria limitada há 30 anos, e o STJ andou fazendo uma bagunça limitada ao teto da pena do crime, não sei o quê. Isso é uma coisa muito bagunçada. Ou seja, no fundo o que está acontecendo? Você está, na verdade, traduzindo que a medida de segurança ela passa a ter caráter de pena e não caráter de tratamento, como pensava Assis Toledo quando colocou no Código um prazo indeterminado. E se você dá caráter de pena, e eu tenho feito isso, já fiz isso com a doutora Valéria Caldi na 8ª Vara, eu tenho pego situações mais ou menos o seguinte: o cara pratica um crime em 2000, denunciado em 2003, o processo vem para a sentença comprovadamente inimputável. Ou seja, eu te confesso que tem uns inimputáveis ali na Justiça Federal que eu não sei como é que o cara consegue ser inimputável. Ele dá 1000 benefícios previdenciários, mas ele era doido. Então, ou seja, o cara está ali fazendo benefício, tem que plantar dados, tem que fazer cálculo de tempo, doido. Mas eu não tenho o que fazer. Exatamente. O cara fez tanto, ficou louco durante, aí prosseguiu, né? Tem tanto doido da administração federal. Eu sei, mas tem bastante, né? Então, a gente é pródigo em produzir loucos, né? Então, assim, o que acontece? E o cara cometeu os crimes, especificamente, esse cometeu alguns crimes no ano 2000. E desde então, ele está submetido a tratamento ambulatorial, não está como medida restritiva da Vara, da Justiça Federal, e ele não cometeu mais crime. Ora, se o Supremo diz que isso aí tem um aspecto de pena, para que eu vou submeter um cara que não está demonstrando mais nenhuma periculosidade hoje a uma medida de segurança? Então eu pedi absolvição direta. Falei, isso é falta de culpabilidade, absolve, e o cara siga a vida dele. Eu não preciso submeter o cara. Por quê? Porque quando se pensava na medida de segurança, a medida de segurança era aplicada em razão da periculosidade do sujeito manifestada na prática daquele crime. Se você começa a mudar essas premissas e não dá aquilo como uma hipótese de tratamento e dá aquilo, na verdade, como uma resposta também de natureza penal, eu acho que a gente tem que passar a discutir necessidade de aplicar uma medida de segurança. E aí, simplesmente, se o cara não está repetindo e o fato não é muito recente, eu simplesmente peço absolvição. Entendeu? Não tenho tido problemas, os juízes, a doutora Valéria Caldi acolheu, então acho que é uma questão assim. No caso específico que você toca, sem mencionar o nome, eu acho que se a gente tratar ele como inimputável, não tem que dar credibilidade alguma ao que é falado. Porém, se você começa a tratar isso como pena, o sujeito pode ser beneficiado por não ficar 30 anos, 20 anos, não sei. Ele está na Lei de Segurança Nacional, não sei realmente qual é a soma de penas ali, porque seria o máximo que ele poderia ficar, seria 30 anos. Então você poderia discutir que ele teria um benefício em relação a isso, entendeu? Por conta dessa limitação correspondente, medida de segurança, quantum de pena. Então, ou seja, no momento que o Supremo faz esse tipo de associação, você abre espaço para que o cara possa ter benefício. Agora, discutir a credibilidade daquilo, discutir a validade daquilo, aí são outras questões que transcendem o aspecto jurídico da coisa e vão muito mais para o lado da psiquiatria, discutir a validade do que o cara fala, a coerência, etc. Então, assim, por isso eu não posso responder a tua pergunta. Mas apenas assim, nesse aspecto, né? Bom, apenas então para concluir, porque já que o Alcides me levantou o cartão amarelo, eu entendo, nessa leitura inicial que eu fiz da lei de abuso de autoridade, que o tipo penal da lei de tortura não foi revogado. Em primeiro lugar, porque o tipo penal da lei de tortura é um crime. A tortura no Brasil, embora as recomendações internacionais fossem no sentido da tortura ser crime próprio, no Brasil a tortura é crime comum. Então, esse é o primeiro aspecto. Ainda que houvesse alguma revogação, seria meramente parcial, né? E, em segundo lugar, penso eu que a nota distintiva entre a tortura e o abuso de autoridade será a questão do intenso sofrimento físico ou mental. Então, ou seja, havendo intenso sofrimento físico ou mental, a conduta vai se direcionar para a tortura. Se não houvesse intenso sofrimento físico ou mental, ficaria no abuso de autoridade. O problema todo é que, justamente nesse caso, você vai abrir espaço para que o cara que está preso, se ele fizer colaboração, ele esteja, na verdade, sofrendo um abuso de autoridade. Mas eu não vejo outra forma de interpretar, porque, do contrário, o legislador estaria querendo dar um tratamento mais brando para uma figura que sempre foi, e a Constituição manda dar um tratamento de equiparado a hediondo, que é o caso da tortura.
Ok, senhores. Agradeço a paciência. Não vou fechar com nenhuma frase, porque a doutora Ana Paula é quem conclui o evento. Então, agradeço mais uma vez a paciência do senhor.